Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui para mais uma sessão do nosso Masterclass de Iton. Hoje aí encaminhando para a nossa última sessão sobre o tema. Mas fiquem ligados que vão ter muito mais. A gente vai começar agora. Eu vou primeiro fazer aqui lembrar, né, o que a gente falou nas últimas sessões. Tá? Então, pode passar aí, Stephanie, para o próximo. Claro. Aqui os nossos contatos, já para quem precisar tirar alguma dúvida ou ampliar aí um pouco mais o entendimento sobre as nossas soluções, né, que a gente está discutindo aqui, porque o tempo é meio curto. Então, aqui está os meus contatos, o contato da Stephanie também. Então, vocês podem acionar a gente para detalhar um pouco mais aí sobre a sua necessidade e a gente auxiliar vocês. Então, vamos lá para o próximo. A gente comentou um pouco aí, né? Fazer bem rápido essa parte para a gente entrar no assunto de hoje. Então, a gente comentou aí um pouco sobre quais as necessidades dos times de TI de hoje, né? Então, quais, né, as necessidades que o time tem. Então, ferramenta de gestão com múltiplas soluções. Então, a gente vê, né, muitos cenários, muitas reuniões que a gente participa, que as empresas acabam tendo uma solução para o monitoramento de infraestrutura, aí você tem um vendor específico, você tem que ter uma determinada solução somente para aquele vendor, e você acaba tendo ali um monte de soluções, né, para atender uma demanda sua, que é o que? O monitoramento de infra. Então, acaba sendo meio complicado, né, essa atividade de gerenciar uma infraestrutura, né, de ter esse monitoramento, né, das operações, dos seus recursos, por conta de determinados fabricantes, as suas necessidades específicas, e não ter aí à mão, né, uma ferramenta integrada de monitoramento, onde ela pode tanto monitorar um servidor, um switch, um roteador, fazer análise de banda e muito mais. A questão da visibilidade, né, com profundidade, a gente comentou aqui, a Stephanie mostrou alguns exemplos, né, na última sessão. Então, como a gente consegue fazer isso, né? Então, é um grande problema que a gente tem, que é a visibilidade com clareza do que a gente tem no nosso ambiente e de forma rápida, né? Solução de problemas mais rápidas, acho que esse aqui é a grande necessidade de todos, né? Resolver cada vez mais rápido os problemas que surgirem e até antecipar o eventual problema, né? Já saber o que eu preciso fazer para reduzir ou eliminar que tal problema ocorra no meu ambiente. E claro, né? Parada de manutenção reduzida. Então, todos esses fatores acabam ajudando a gente a reduzir esse nosso tempo de parada com alguma manutenção, né? Então, manutenção inesperada, já consegue tomar ações muito mais rápidas. Pode avançar, Stefan? E aí a gente comentou por que o Op Manager, né? Uma solução de gerenciamento de rede integrado, então você vai ter mais visibilidade, mais controle. É uma solução onde você consegue ter o monitoramento não só, né, dos seus servidores, suítes, mas também fazer a parte de análise de banda, de tráfego de rede. A gente vai falar hoje aí sobre a parte de gerenciamento de configurações dentro do Op Manager, a parte de gerenciamento, né, e análise de logs de firewall. Aqui também é um ponto que a gente vai discutir hoje, até com relação à possibilidade, né, que o Op Manager traz para a gente nesse módulo, de te dar sugestões para reordenar as regras do firewall. Então, você tem um firewall com N regras, a gente sabe que os firewalls costumam ter muitas e muitas regras, a gente acaba até se perdendo lá dentro. Ele vai te dar ali uma ideia, né, uma sugestão para reordenar essas regras, eliminar algumas que não estão sendo utilizadas, e além disso, você vai ganhar o quê? O melhor desempenho do seu equipamento. Então, a gente tem essa possibilidade. Além disso, a parte de monitoramento de aplicações, então, aqui a gente junta os dois lados, né? A parte de infra e a parte de saúde da aplicação. Então, de repente, você está com um problema no ambiente, será que é o meu banco de dados? Será que é o meu servidor? O que será que está rolando? Será que é a aplicação? Como é que eu tiro esse ponto, né, da minha frente aí resolver? A gente consegue ter uma única solução, tudo integrado, tanto o monitoramento de infra, quanto o monitoramento de aplicações também. A parte de PAN, né, de gerenciamento de IPs, então,
vou adicionar um novo recurso no meu ambiente. Então, o time precisa fazer teste para saber qual IP está livre para não dar conflito de IP, uma coisa bem simples, né? A gente tem toda a documentação também sobre quais IPs estão disponíveis nas minhas redes, quais estão sendo utilizados, então eu tenho todo o mapeamento e a documentação desses meus recursos. E uma parte importante, né, muito maior ainda, para quem utiliza virtualização, que é o monitoramento de storage, né? Você tem ali, basicamente, a sua virtualização, dependendo do seu armazenamento, e você tem ali os seus data store, por exemplo, no caso de um VMware. Então, se chegar no limite, você pode parar não só um computador, né, um servidor, mas uma estrutura inteira, né? Então, o impacto é muito grande. A gente precisa ter esse tipo de gerenciamento também e esses controles para ajudar. E o Op Manager é a solução de gerenciamento aí integrada. Pode avançar, Stephanie? A gente também comentou aí sobre o processo de scan, né? A Stephanie demonstrou. O vídeo da última sessão a gente vai compartilhar depois aqui durante a apresentação para quem perdeu a última sessão. Então aqui a gente vai comentar bem rapidamente esses pontos. Então aqui, né, algumas dicas que a Stephanie acabou apresentando para a gente também sobre as regrinhas básicas ali para você fazer um scan de rede no Op Manager de forma bem tranquila. Criar as contas, né, de administrador, as credenciais dentro da ferramenta, né, a parte de configurar elas, detalhar os dispositivos e sua disponibilidade, né, fazer ali qual que é o papel daquele recurso no meu ambiente e a criticidade dele, né, o que é um limite aceitável. Então você vai conseguir entender esses pontos com o Op Manager, automatizar essa adição de monitor, né, então eu consigo ter um template, né, de configuração de um dispositivo, posso automaticamente ali já aplicar um novo monitor e isso ser redefinido para os outros também. Então eu consigo, de uma forma bem simples, ter esse ponto. Ao contrário de algumas tarefas que a gente acaba fazendo na mão, né, com algumas soluções free, a gente precisa desenvolver muito tempo ali, gastar muito tempo fazendo automatizações. A gente aqui consegue fazer isso em alguns cliques. Automatizando a descoberta também do dispositivo, então eu consigo deixar o meu Op Manager trabalhando para semanalmente, o período que for mais propício aí, né, para mim, para o meu negócio, e ele vai ficar descobrindo novos recursos na rede. Então, disponibilizei um novo servidor de aplicação, automaticamente, uma vez por semana, né, eu posso colocar, ele vai buscar esses equipamentos e já vai fazer o import para dentro do Op Manager. Aí alguns monitores, né, que a gente usou como exemplo, né, uso de disco, uso de CPU, uso de memória, que são alguns dos monitores mais lembrados, vamos dizer assim, básicos para o monitoramento, né. Preciso saber como é que está o uso do meu disco, a utilização da CPU, uso de memória, em alguns casos até a questão de bateria, né, importante. Bom, os virtualizadores, não precisa nem se falar nada, né, o VMware, Zen, Hyper-V, Nutanix e tudo mais. Então, eu preciso monitorar essa minha estrutura inteira em um único lugar, né? Monitorar o RS para saber a disponibilidade também, a library também. Então, se eu tiver um backup, né, com a library, eu consigo ter ali o monitoramento desse meu recurso e monitorar RAID também eu consigo pelo Op Manager. Esses são alguns dos monitores que a gente tem aí mais comuns, né, para o ambiente de monitoramento. E aí a gente falou um pouco aqui, né, de um cenário sobre um desempenho lento de um servidor e uma aplicação crítica. Pode. E aí a gente teve um exemplo aqui, né? A aplicação está lenta, leva muito tempo para carregar. Quem nunca passou por um problema desse, né? E aí começa as tentativas de descobrir o que foi. Em um cenário comum, o usuário vai reportar isso para o time do Service Desk, e aí começa a possível saga, né, para resolver esse problema dentro do ambiente. Qual é a causa da minha aplicação tá lenta? Então, vamos lá? E aí a gente tem algumas métricas, né? Por exemplo, essa aplicação, será que ela está consumindo muita CPU? Como é que está o uso de memória dela?
O disco rígido, será que tem espaço em disco suficiente? Será que o que está pegando nesse meu recurso, nessa minha aplicação? E aí eu tenho relatórios que vão me basear, vão me dar informação para saber, falando, olha, esse servidor, nos últimos 30 dias, tem mantido aí um uso de CPU acima dos 70%, um uso de memória muito alto também, o disco está beirando ali os 20% livre. Então, como é que eu consigo ter essas informações, né? Eu preciso ter esse capacity plan, esse controle, para tomar ações, né? Para não chegar nesse ponto de uma aplicação lenta. Né? Então, aqui eu conseguiria, através de relatório, já ter informações e saber, por exemplo, quais processos estão consumindo mais recursos desse meu servidor. Por aí eu já consigo tomar algumas ações, ou, por exemplo, memória, né? A questão de paginação, processo por uso de memória. Então, a gente tem uma série de informações, até, né, no caso de disco rígido, a velocidade do disco, né? Então, eu estou usando um SSD no meu servidor. Eu estou usando um disco normal. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento todo de uma forma bem simplificada pelo Op Manager. Pode avançar, Stephanie? E aí, aqui um ciclo, né, de vida de uma identificação de problema. Então, eu tenho aqui um espaço em disco de 90% utilizado, e aí eu preciso identificar o problema, tomar medidas para resolver, né, e o espaço chega aí a 60% livre. E, claro, documentar as descobertas e as ações e seus resultados. Então, como é que eu faço isso no dia normal, né, sem uma solução integrada? Eu vou ter que fazer isso manualmente, eu vou ter que entrar no servidor, fazer a busca pelas informações, resolver isso de uma forma bem manual, né? E aí, mas quanto tempo eu perco com essa atividade? E aí que a gente entra com o Op Manager e a gente simplifica, pode avançar, Stephanie? Né? Que a gente vai identificar esses problemas de formas bem simples, né? Então eu consigo configurar thresholds para me falar quando chegar a 90% de utilização, vai disparar um alerta. Quando chegar a 60%, que seria o meu clear, ele vai disparar um alerta de que está ok. Configurar alertas por e-mail, SMS, integrar com o Service Desk, abrir um chamado direto, já envolva o meu time de Service Desk de suporte, né, para tomada de ação. A gente já vai ter essas informações. E nos relatórios, né, ter as informações relacionadas à situação do servidor, como é que está o desempenho dele no período específico. E aí a gente tem aqui, né, as tarefas aí de como tomar as medidas. O administrador do sistema, ele vai ter alguns scripts a seguir, né? Então, você tem que partir de um princípio. O que eu tenho que olhar primeiro? Houve uma falha de rede, uma tarefa de manutenção, como é que eu vou chegar nesse meu ponto aqui? Então, eu tenho que seguir alguns testes para simplificar. Pode avançar? E aí, nesse caso, um exemplo bem clássico aqui, né? A gente acabou até, depois do nosso último Masterclass, a gente teve uma reunião e esse exemplo que a gente está falando aqui se enquadrou bem no cenário do cliente que veio conversar com a gente. Que ele teve um problema na aplicação dele e era a questão de espaço, que teve um upgrade e deixar os arquivos do upgrade dentro de uma pasta e não limparam, e aí o volume foi sendo utilizado e chegou no fim. Então, com o Op Manager eu consigo criar exatamente esse workflow que a gente está mostrando aqui, que, gerou um alerta, ele vai verificar o espaço em disco do recurso, né? Aí, por exemplo, identificou e viu que está 90% de utilização. Eu sei qual que é a minha pasta, que eu quero checar ali, eu posso ter esse tipo de configuração. Então, eu vou excluir os arquivos mais antigos da unidade C, um caminho aqui só de exemplo, né, que eu tenho. E também vou compactar uma pasta de uma unidade D que eu tenho. Então, já estou fazendo aí uma compactação. Depois eu poderia até eliminar os arquivos antigos, né, dessa pasta da unidade D. E depois fazer uma checagem novamente, como é que está o espaço em disco. Então, faço esse fluxo, então automaticamente o Op Manager vai realizar a atividade que algum técnico teria que fazer isso manualmente. Então, você automatiza processos dentro do Op Manager para te garantir ali um ganho, né, nas ações e na tomada.
Então, imagina, alertou para você que o servidor está com o disco quase no máximo ali de utilização. O próprio App Manager vai entrar em ação, vai executar as tarefas e vai limpar para você. Então, você vai receber dois alertas, um que deu problema do disco, que está com utilização acima do normal, e depois um outro aí, quase que de imediato, né, falando o que foi feito com relação às tarefas. Um outro ponto que a gente comentou é com relação à utilização e o gerenciamento de banda. Porque aqui é onde mora muito perigo, né, com relação ao gerenciamento de banda. Geralmente a gente está utilizando a banda na empresa, a gente não se atenta a novos recursos que são ingressados na rede. Então, dispositivos móveis, uma série de recursos que entram no ambiente e a gente acaba não levando em consideração. Então, a gente deu esse exemplo aqui, né, para ficar fácil. Imagina uma universidade pública com 3 campos, um link de 100 mega, 70 mil usuários, e aí a gente começa a ter dificuldades, porque o link começa a ficar degradado. Mas qual que é a causa desse meu link de 100 mega começar a perder ali, né, a questão de qualidade? Eu preciso analisar, a quantidade de usuários que eu tenho utilizando, né, o que está sendo utilizado. Então, uma série de fatores que eu preciso ter um controle para evitar o simples e falar, não, estou com 100 mega, não está dando conta, vou aumentar para 200. Pode avançar, Stephanie? Então, a gente vai chegar nos 200 ali já já. Então, eu preciso identificar quais são as possíveis causas. É o estouro de rede em horário de pico? Esse volume todo de usuários está dando gargalo em horário de pico? O uso, né, como eu comentei, de outros dispositivos, como o BioD, aqui também. Então, todo mundo começou a ingressar os seus smartphones, tablets e tudo mais na rede. Preciso ter esse acompanhamento. A rede está sendo mal utilizada, lembra que eu comentei? O que está sendo priorizado pela banda? Será que eu tenho um QoS no meu ambiente? Ou ainda pode ser um ataque, né? Será que a rede está sofrendo um ataque? Então, pode avançar, Steph. E aí chega nesse modo aqui, né, que é o mais simples, né? Eu tenho 100 mega, não está dando jeito, eu vou aumentar para 200. Primeiro, se você estiver sofrendo um ataque, 200 mega não vai resolver nada, só vai ampliar ainda mais o poder do ataque que você vai estar sofrendo. Se você tem ali uma quantidade de usuários e aumenta para 200 mega, talvez resolva ali, né? Seja um paliativo. Mas será que é o certo? Ou a gente deve priorizar as aplicações que são necessárias para o nosso ambiente e deixar em secundário outras, né? Então, por exemplo, num campus, numa faculdade, né? Isso, a parte de QoS que a gente comentou aí de priorizar, criar grupos e tudo mais. Como é que eu chego nesse consenso, né? Eu preciso ter as informações. Será que o pessoal está usando mais Netflix do que a aplicação da universidade? Será que a gente tem um grupo grande de pessoal que fica jogando Free Fire no ambiente, essas coisas, fica no YouTube, assistindo esportes, entrando no Facebook e outras redes sociais? Ou será que o meu ambiente está com o QoS, né, priorizado, tudo certinho, e eu estou dando acesso maior, né, com a prioridade maior para um Office, para soluções da Zorro, soluções em cloud, Apache, SAP, ou outras aplicações que são do negócio, né? Então, assim, vou garantir aí nesse meu exemplo 80% da priorização da banda, porque é essencial para os negócios, e o restante, os 20%, para a parte de diversão. Então, assim, eu não demando muito recurso, né? Garanto a utilização dos meus recursos prioritários, porém eu deixaria um pouquinho para o pessoal usar aquilo que não é prioridade. Então, com Netflix dentro da universidade, a menos que seja uma aula, né? Em alguma coisa assim, vai ser interessante ter, ou no caso um Fortnite da vida ali, como no exemplo, ou outros jogos. Então aqui a gente deu alguns exemplos, né, do que a gente consegue gerenciar, monitorar através do Op Manager e como ele consegue ajudar a gente aí. Pode avançar, Stephanie?
A gente falou também de um outro ponto, né? Que com o módulo de NetFlow Analyzer dentro do Op Manager, ou isoladamente, né, somente no NetFlow Analyzer, a gente consegue também rastrear e fazer a parte de análise, né, forense com o Asana aqui também. Então a gente consegue ter essa parte de segurança dentro da nossa solução. Então a gente vai descobrir aí ataques, tráfegos maliciosos, tudo que tiver de ameaças tanto interna quanto externas, né? A Stephanie até reforçou a questão do interno, porque, né, muitos ataques partem de dentro da empresa. Então a gente precisa ter essa visão tanto de quem está atacando de fora, né, as pancadas que vêm de fora, quanto de dentro a gente recebe também alguns golpes. Então, a gente precisa tomar cuidado e saber o que está trafegando dentro do ambiente. Tá legal? A gente tem todos esses processos aí. Pode avançar, Stephanie? Beleza. E aí o assunto de hoje é nessa parte de segurança também, mas como prevenir mudanças não autorizadas. Então, a gente basicamente vai falar sobre conformidades no ambiente. Existe um módulo, né, de NCM dentro da nossa solução de ITOM, onde eu consigo validar configurações do ambiente. Então, imagina, eu tenho meu roteador, meu switch, fiz uma configuração e outro técnico foi lá depois e fez as configurações também. Só que essa configuração foi aprovada, não foi, como a gente tem bem nesse slide aqui, quem, quando e o que, né? Então, o Jacob ali, a Amanda mexeram, fizeram alterações, a Ruby, a Wendy, fizeram várias alterações nos nossos equipamentos. Quais foram essas alterações? Tem o backup disso? Imagina, em um desses processos eu tenho 4 pessoas envolvidas. Será que a alteração que a Amanda fez ou que o Wendy fez lá no final gerou um problema no meu Fire, no meu roteador ou no meu switch? Deu algum problema? Eu preciso voltar uma configuração? Então, como é que a gente faz a gestão dessas mudanças? A gente consegue fazer esse tipo de trabalho dentro do próprio Op Manager. A gente tem essa possibilidade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a gente tem aqui o módulo de NCM, onde eu posso ter meus equipamentos. E aí, como a gente comentou, né, eu tenho essa gestão de mudanças. Então, aqui no caso, eu tenho um MikroTik rodando aqui no módulo, né, tá com alguns erros, né, por exemplo, parte de backup não está configurada. Então, eu consigo, por aqui, nesse módulo, ter informações como, por exemplo, se eu fiz um backup, então, o meu Op Manager aqui, no caso, ele vai fazer o backup das configurações. Então, se eu precisar retornar um backup de configuração desse meu roteador, eu faço pelo próprio Op Manager aqui e já resolvo. Um outro ponto interessante é a questão do ciclo de vida desse meu equipamento. Então, é muito comum equipamentos de rede ficarem no ambiente por muitos e muitos anos. Só que a gente sabe que tudo passa por atualização. E aí eu tenho, nessa mesma forma, eu tenho uma limitação, né, de repente, do firmware que vai ser utilizado por aquele equipamento, brechas de segurança que ficam por conta desse estar desatualizado, né, por não ter mais suporte de atualização. Então, a nossa solução ela apresenta para a gente aqui também informações sobre o final, né, o ciclo de vida aqui, quando se encerra desses equipamentos. Então, aqui no nosso caso, no MikroTik eu não tenho, mas eu poderia ter aqui de outros. A questão de backup também, se está sendo feito ou não. Já começo a ter aqui informações se as configurações que são feitas nos meus equipamentos estão sendo backupadas ou não, se teve sucesso, o que não foi backupeado. A parte de vulnerabilidades, então, por exemplo, eu tenho um Cisco no meu ambiente, um HP e outros, e tiver vulnerabilidades relacionadas ao firmware, eu consigo ter informação aqui também. E o melhor, né? O número de devices afetados para o ambiente. Outro ponto, compliance, né? A política de compliance violada. Então, várias configurações que eu estou fazendo e eu vejo que uma configuração foi feita e alguém não validou essa configuração. Então, eu tenho também as informações, os alertas aqui, consigo ter todo esse controle por aqui também. Então,
É uma forma bem eficiente aí de ter as informações e, claro, né, outras informações como a questão de mudanças, violação aqui de política de rede, versões, né, do que foi configurado primeiro e o que está rodando, então a gente consegue ver o que não está 100% aí alinhado, as informações, requisições, então uma série de informações sobre o nossos equipamentos. Então a gente pode ver aqui conflito de configurações. Então vou entrar aqui até no demo online. Eu acho que eu tenho exemplo aqui de alguns recursos. Deixa ele carregando aqui, eu vou mostrar alguns pontos aqui para vocês e a gente volta lá para ver. Então eu consigo por aqui ter informações dos conflitos de configurações, das mudanças, compliances, daí eu entro na questão do PCI, parte de backup e outras informações também. Então vamos entrar aqui, a nossa parte de configurações, a gente tem todas as informações aqui já, né, para fazer a demonstração. Então até quem quiser conhecer um pouco mais do Op Manager, nós temos aí um demo online, né, o demo.opmanager.com. Pode entrar lá e já vai ter aí a visualização. Tá bom? Então, a gente vai ter essas informações aqui, né, de compliance. Então, vai trazer todas as informações da questão de política da Cisco, IPA, SOX, né, tudo que eu preciso aqui de informações. As regras, então já vai facilitar bastante saber se os meus equipamentos estão seguindo aí as recomendações. Então, as regras aqui. Outro ponto, né, os alertas vão aparecendo aqui para a gente dentro do console também. A gente vai chegar nessa parte. A gente tem essas informações por aqui também. Então, no caso do PCI, vejo o que eu tenho, o que eu não tenho. A parte de backup, então a gente tem aqui um recurso, que é o nosso MikroTik, aqui as informações. Testa credencial, aqui está de propósito uma credencial incorreta para ele gerar essas informações. E aí aqui eu já tenho as informações do que eu preciso, né? O sumário, as vulnerabilidades do firmware, se eu tiver aqui configurado, detalhes de hardware, de acordo com o equipamento, e aí a parte do backup. Então, a configuração do backup, ele vai mostrar que tentou fazer, deu falha, que deu positivo. Então, todas as informações eu tenho aqui de uma forma bem simplificada com relação às operações, tudo que foi realizado pelo meu ambiente. Tá, então, outro ponto, né, que a gente comentou aqui, o ciclo de vida. A gente pode vir por aqui e ver se esse equipamento, né, já traz até o número de série, as coisas dele aqui, se ele está ou não com o final do suporte, as datas, tudo bonitinho aqui para facilitar a nossa vida. Retornando aqui para a parte do NCM, os conflitos, né, de baseline que eu tenho aqui, se eu estivesse rodando, então ele vai trazer aqui os equipamentos que eu tenho, no caso não está nada sendo executado, ele não vai mostrar para a gente aqui. Então deixa eu só abrir o do NetFlow aqui. Tony, o do NetFlow está bem completinho, aí o demo tem bastante informação. Vou abrir aqui, fica mais fácil. Bom, ele vai carregando aqui, eu já volto para ele. Então, só fazendo já entrou aqui. Então, beleza. Agora aqui mais populado, né? Então, tenho as minhas informações. Quais estão aqui já com final de vida, né? Então, já consigo ter essas minhas informações. Se eu tiver vulnerabilidades, ele já vai mostrar aqui de cada um. Se eu clicar aqui, ele vai trazer essa informação para a gente, né? O que foi reportado, quais equipamentos.
Então, ele já traz tudo certinho para facilitar a nossa vida nesse gerenciamento também. Tá, então, vamos voltar aqui para os dispositivos no NCM. Aí a gente já falou das vulnerabilidades, a questão de compliance. Tá, só o link aqui dá uma ajudada. A parte de compliance que eu comentei com vocês. Então, o que é interessante, porque ele vai trazer o percentual que você está compliance com cada uma das políticas. Né? Então, por exemplo, com SOX. Então, se a gente tiver aqui, pode selecionar aqui, acho que deve ter, está no demo online aqui, acho que não vai dar para lista. Colocar os equipamentos, a gente consegue ver quantos que violaram, né, essa política da Cisco. Então, a gente já tem aqui 2 equipamentos. Então, a gente vai vendo todos esses status, a gente vai lançando aqui o IP dos servidores e ele vai dando para a gente aqui as informações sobre quem está em compliance com cada uma das políticas e o percentual. Isso facilita muito, né? Se a gente quiser gerar um relatório, para saber aqui, vamos abrir no Firefox mesmo, o que eu preciso, né? Então, ele deu aqui o relatório, bem completo, no caso do Cisco. Aí já vem aqui com as informações, ó, habilitar as falhas, os logs de login aqui que falharam. Então, ele já te dá as informações do que tem que ser feito, né? Qual que é a remediação para estar em compliance. Então, ele vem trazendo todas as informações de uma forma bem simplificada. Esse é um dos pontos que a gente tem. A parte de configurações também. Aqui eu acho que muita gente precisa disso, né, para facilitar a vida, ainda mais dependendo do tamanho da equipe. Então, eu tenho aqui a configuração que foi autorizada e tive 3 que não foram autorizadas. E a gente já tem aqui, ó, 12ª versão. Vamos entrar aqui nesse recurso. E aí eu entro em detalhes, né, que é o quê? O que está rodando, a configuração, todas as informações, as alterações que foram feitas. A gente pode, inclusive, vir aqui editar um draft, a gente vai ter o script, né, da configuração que foi executado. E outra informação muito boa, né? E aí eu vou até queria a participação de vocês. Imagina vocês que trabalham com Fire, com roteadores, que fazem os scripts, né? Ter a possibilidade de fazer um comparativo do que foi alterado, né? Então você tem ali já o de e o para, o que foi alterado. Então, qual que é a linha e o que foi alterado. Se eu tivesse aqui, por exemplo, foi adicionado 2 linhas, ó. Então, de uma forma bem simples, a gente consegue ter acesso a essas informações do que mudou da configuração de script do meu equipamento. Tá? Então, a gente consegue simplificar isso aqui e facilitar a administração. Eu quero ver só as diferenças. Ou todas as linhas. Está trazendo todas as linhas e vai apontando para a gente o que houve. Alguém removeu uma linha. Se tivesse aqui no caso, ele traria para a gente também. Não, eu quero simplificar aqui, eu quero ver só onde está a alteração, quais as linhas que foram mudadas. Certo? Então, parte de NCM, né, aqui que a gente viu, as configurações, um workflow, né, que a gente tem também dentro do NCM, então para fazer teste, que a gente comentou, né, anteriormente. A gente tem algumas opções de workflow já prontas, a gente pode criar outros vários aí. Inclusive, a gente consegue também fazer uma chamada de um workflow acionando um outro workflow. Então, você pode fazer aí uma cascata de workflows para atender a sua demanda de monitoramento, também de controles, né, de mudanças aqui também. Tá bom? Então, essa era a parte de NCM que a gente tinha para falar para vocês. E aqui eu vou entrar no outro ponto, né, que aí eu vou ter que passar para vocês, Stephanie, de novo, por conta do meu... Tudo bem. Aí a gente volta depois para cá.
vendo a minha apresentação já? Já está abrindo já aqui. Ótimo. Então, e aí, continuando, né? Deixa eu só mudar a tela aqui para não ficar torto aqui. Aí. Então, né, como a gente mostrou aí na parte de configurações, a gente também consegue ter aprovações, né? Então, a gente aprova qual é o fluxo, né, dessa aprovação. Então, o operador fez a alteração, envia ali, né, para um administrador, dá o ok, está aprovada ou está rejeitada essas alterações, a gente consegue fazer. E fazer isso, né, tudo através também de uma ferramenta só, não precisa entrar numa outra ferramenta para fazer esse tipo de atividade. Então, a gente tem essa opção aí também. E lembrando, né, que os nossos usuários no Op Manager, você pode ter tanto usuário local na aplicação, quanto importar esses usuários do AD, via redes, então fazer a autenticação também de forma segura, tá bom? E, claro, né, gerar notificações de segurança aí sobre o equipamento. Perfeito, Stefan. E aí, agora um ponto bem legal de se comentar, que é o gerenciamento de firewall dentro do Op Manager, que aí seria o módulo de Firewall Analyzer que a ferramenta possui. Aqui, qual que é a grande sacada, né? A ideia que a gente tem para oferecer para vocês como ferramenta aí de apoio, né? É gerenciar os logs do Firewall. Então, aqui, principalmente quando a gente passou, né, a aderir ao trabalho remoto durante a pandemia, teve um grande crescimento de empresas buscando uma solução para gerenciar a chamada VPN, né? Saber quais usuários estão conectados na VPN e também quais os gargalos começaram a ser gerados, porque liberaram o VPN para todo mundo, né? O famoso Open Bar de VPN. Todo mundo começou a utilizar a VPN, conectando, e alguns esqueceram que estavam trabalhando, e aí volta naquele ponto que a gente comentou da banda. Começaram a usar a VPN e estavam utilizando mais para Netflix ou para outras coisas do que provavelmente dito para o trabalho. Então, começaram a ter gargalos aí de utilização de VPN para acesso a aplicações. E o Firewall Analyzer, ele tem essa premissa de gerenciar essas informações também de VPN, a parte de segurança. Pode passar, Stephanie? O próximo? Então, a gente tem aqui, basicamente, né, um controle completo sobre, por exemplo, a atividade dos usuários na internet, a gestão de regras de firewall, o monitoramento, como eu comentei, da VPN em tempo real. Então, você consegue saber ali quem está ativo, quem não está, né, o quanto está trafegando. Eu vou mostrar isso aí para vocês na prática, na sequência ali, para vocês verem como é simples. E a parte de gerenciamento de segurança do firewall também. Pode avançar, Stefan, falando dos slides, depois eu mostro na prática ali como é que funciona. A parte de análise de tráfego também, né? Então, quem que está ouvindo ali a rede, né? Quem está participando desse tráfego, a gente consegue ter as informações. Gráficos de banda em tempo real, né? Ali ao vivo, não é você ficar esperando 10, 15 minutos para plotar uma informação num dashboard. Não, você tem ali em real time esse monitoramento. Então, você sabe na hora o que está passando. Para uma tomada de decisão, isso é algo, né, primordial, você saber ali para uma análise. Outro ponto importante, qual que é o protocolo, qual que é a porta, né? O que está gerando mais tráfego, o que está rondando ali, consumindo mais recursos da sua infraestrutura. Aí relatórios, né, sobre utilização da internet, da intranet, e relatórios, né, de forecast para saber qual que é a tendência, né, para você ter esse acompanhamento com relação ao firewall. Pode avançar, Stefan? Outro ponto, né, com relação à VPN, então você consegue visualizar, né, e compartilhar a lista de usuários ativos, então você tem ali as informações, rastreabilidade, né, então você consegue rastrear detalhes de cada seção de acesso da VPN, então facilita muito na gestão e na resolução de possíveis problemas ligados à VPN. Que eu tinha comentado, né, quem está utilizando mais a VPN e o que está utilizando também, e tendências de consumo, né? Então a gente já consegue aí, com esse aprendizado da ferramenta, te dar uma ideia do que está
qual que é o futuro aí, algumas tendências que você tem para fazer análise. Pode avançar, beleza? Então, relatórios de conformidade também, a gente vai passar por eles aí na sequência. Então, deixa eu voltar agora para a minha tela, Stephanie. E aí eu vou mostrar essa parte daqui. Beleza. Vamos pegar aqui o nosso laboratório. Tem aqui a parte de Firewall Log Analysis. Aqui que eu estou usando a versão do Op Manager Plus, que é a versão que tem todos os módulos já inclusos. Então, eu tenho aqui o meu Firewall. Entrei aqui, já tenho informações sobre o tráfego de entrada e saída da banda, né, nesse período que a gente está utilizando. O quanto representa na média, né, com relação ao tráfego. Aí eu posso ter outras informações, eu quero saber o máximo que chegou, o mínimo. Então eu consigo ter essas informações aqui para facilitar. A banda, então aqui eu tenho a utilização da nossa banda. Tá? Deu um pico aqui nesse horário, depois caiu aqui, normalizou. Aí eu posso ter aqui uma atualização, né, a cada 1 minuto, então ele vai dando um refresh da utilização. Então eu vou abrir aqui aqueles testes que a gente nunca deve fazer no horário, porque vai dar gargalo de banda, mas vamos gerar aqui só para a gente ter algumas informações a mais, e a gente já volta aqui nos testes também. A gente vai deixar aqui, ele vai rodar ali as informações quando terminar, e a gente já vem para cá. E aí eu tenho outras informações, como os top 10, né, de hosts e destinos. Da minha rede. Então eu já sei aqui quem está utilizando mais a banda, qual que é o destino que está sendo utilizado. Então tem aqui o meu ambiente inteiro. Se eu tivesse aqui a resolução do DNS configurada, ele ia fazer essa amostragem pelo endereço de DNS, né, feito aqui. Quais são os protocolos que estão consumindo mais? Então a gente tem as informações, a gente consegue vir aqui explorar cada um deles, né? Então os protocolos aqui HTTPS, HTTP, quem são os usuários que eu tenho, os hosts, os destinos, né, a conversa, que é importante, né? O host de origem, né, no caso da minha máquina, e aqui o DNS do Google aqui, e o protocolo, as informações aqui do nosso outro servidor para o endereço específico, a distribuição durante o horário de trabalho, como é que está o número aqui de informações, fora do horário. A gente começa a explorar isso dentro do nosso ambiente, né? Então, cada item que a gente clicar aqui, a gente vai vendo as informações diferentes para a gente. Questão de sites, que no nosso caso não está configurado, né, no MikroTik, mas eu teria as informações. Eu vou... Deixa eu ver se aqui não está. Vou entrar aqui no Demo Online, a gente já pega ele também para mostrar. Vou mostrar para vocês. Deixa eu carregar aqui, então eu vou passando aqui e depois a gente volta para ali. As aplicações também que eu tenho rodando, as regras de firewall, aqui no nosso caso só tem uma regra, né, para demonstração do nosso laboratório. A parte de segurança, que ele também vai mostrar os ataques, e a questão da parte de VPN também. Então vamos logar aqui, que tem algumas informações para a gente dividir com vocês. Ó, aproveitando aqui enquanto está ali, já tem aqui a informação do meu teste que a gente realizou. Então ele já pegou, aí eu consigo vir aqui dar uma explorada, né, saber o que está naquele período,
e fazendo a minha análise em cima. Então, consigo simplificar esse ponto aí também. Então, aqui, o nosso Faro Analyze. A gente consegue vir aqui ver o tráfego, as estatísticas, né? Um ambiente mais populado aqui para demonstração. A gente consegue ter todas essas informações que a gente mostrou. Aí a gente vem na parte, vamos botar aqui no inventário. Então tem o N equipamentos aqui para mostrar. Aquela que a gente já passou, né? A utilização de banda. Deixa eu ver se esse aqui tem. Vou pegar um que tem alguma coisa aqui. Aqui tem a banda. A utilização, né? Que a gente já tinha passado. Os sites, que são permitidos. Sites bloqueados. Então a gente consegue ter todas essas informações por aqui. A parte das aplicações também. As regras que a gente tem aqui também, cada uma delas. Parte de segurança, vamos ver se tem alguma coisa cadastrada, legal. Então os destinos bloqueados aqui. Coloque aqui os hosts. Parte de geradores de spam também, as informações. E vamos ver se VPN tem. Então a gente tem aqui os nossos sessões, né? Não tem ninguém ativo no momento. Mas eu tenho todas as informações, quando começou e quando fechou. Então tenho a história inteira aqui, né? Dá até para utilizar, como muita gente tem feito, né? Para saber se o pessoal está fazendo home office ou home off. Então você consegue aí já distinguir quem está fazendo o que dentro do ambiente. Então você tem um usuário, sabe quando ele iniciou e quando ele encerrou o acesso aqui também. E o volume, todas as informações. A parte de alarmes, né, que a gente já viu, os relatórios. E entrando na parte de regras, que foi o que a gente comentou, né, sobre ordenação. Então ele pode trazer para a gente aqui as informações sobre as regras que eu tenho. Então aqui eu tenho um sumário, um total de regras, regras permitidas, regras inativas, né? Então posso até remover essa regra aqui, regras que não estão em uso, né? Posso tirar. E também a parte de otimização. Então a gente pode vir aqui e ver, ó, tenho duas regras redundantes aqui no caso. Então ele já te dá essas informações e você pode, de repente, remover uma para facilitar a vida. Então é uma ferramenta que ela entra para ajudar a otimizar o Fire, a parte de limpeza. Então, como a gente falou, né, regras que não são usadas. Tenho 4 regras aqui que eu posso simplesmente, né, deletar essas regras. Objetos que não são utilizados, interfaces que não estão associadas, os objetos também, aqui algumas informações. A parte de reordenação, então a gente já tem aqui as sugestões, ó, tem uma regra que eu criei, e a posição que ele fala, de 2 para primeiro, e a outra regra, de 4 muda para 2. Então ele já te dá as informações para te ajudar. Outras informações também aqui, ó. Tudo que a gente precisa, isso de acordo com cada um dos dispositivos, o impacto também de cada uma das regras, né? Que não vai ter nada configurado. A gente consegue fazer aqui a análise de impacto. Eu posso pegar aqui as informações que eu quero, rodar, ele vai gerar esse relatório e vai te dar aqui as informações de impacto no Fire. Aí questão de administração em si, né? Comparação e tudo mais. Notificações, a parte de compliance, que a gente comentou ali também, né? Os padrões, então, Cisco. Aqui a gente já consegue ver, ó, meus equipamentos, cada um deles no Sophos. A gente vem aqui quanto que ele está aderente, né? Está em compliance com a ISO. A gente consegue ver aqui todas as informações. Se eu quiser ver mais detalhes, eu venho para cá e ele vai me trazer as informações sobre cada seção da ISO, se eu estou em compliance, né, de acordo, ou não. Ou como é que está aqui, se tem
arrumar alguma coisa, aí ele traz as informações. Então, é uma solução bem completa, né? Por exemplo, o GDPR também, o próprio NIST. Então, ele vai te dar todas as informações para simplificar aí e descomplicar esse gerenciamento de firewall no ambiente. Então, isso aqui é o que a gente tinha para comentar sobre a parte do firewall, né? Conforme a gente mostrou ali para vocês. E agora deixa eu devolver para a Stephanie, que é a vez dela apresentar um outro ponto muito importante, já dando spoiler, que é como você simplifica a visualização das informações no ambiente. Tá contigo aí, Stephanie. Ok. E o pessoal que tiver alguma dúvida até o momento também, quiser já compartilhar com a gente, pode começar a colocar as perguntas ali enquanto a Stephanie está preparando ali a última parte do nosso bate-papo de hoje. Eu já vou compartilhar algumas informações com vocês sobre o App Manager e tudo mais aqui. Então vamos lá, aqui é a parte dos relatórios, o Tony já falou com vocês, né, que ele terminou de mostrar. E eu vou falar um pouquinho da visualização agora. A parte de mapas, de Nokia, de tudo isso. Então aqui a gente tem essa opção aqui, que é o Layer 2 mapa. Saiba mais como os dispositivos estão interligados uns com os outros. Mantenha o mapa atualizado, examinando periodicamente, né? Você consegue determinar ali um tempo para ser feito um check na rede, ver se está daquele jeito ainda, se tem coisa nova, ele vai adicionar coisa nova ali. Então, você também consegue importar os dispositivos para monitorar o desempenho deles, né? Sabe quem está ligado em quem, você sabe onde vai dar um problema, vai impactar o quê, como que isso vai funcionar. Isso aqui a gente tem um exemplo aqui bem populoso no nosso laboratório aqui, não está tão cheio assim, vou mostrar para vocês, que é essa parte aqui. Hoje o que eu tenho é isso, ele está pequenininho mesmo. Nosso laboratório aqui é para a gente estar sempre destruindo quando possível e fazendo tudo de novo para vocês. Então, mas eu vou mostrar criando isso, como é bem tranquilo, né? Você vai determinar um nome, você vai colocar o host aqui do IP, vai definir o intervalo, né? De quanto em quanto tempo vai ser feita uma verificação nesse range que você vai colocar para ele adicionar coisas novas ali e tudo. Então, isso é bem tranquilo. Você pode pôr mais de um range também. Tem ranges diferentes, se você tem uma empresa com vários ranges, tem coisas diferentes, aí você quer usar tudo, tem tudo aí. E selecionar as credenciais que vão ser usadas, né? No caso, coloca todas, ele vai puxar tudo, desde que você tenha todas as credenciais configuradas certinhas. No caso, a gente tem só SNMP aqui, mas você pode ter WMI, SNMP, o que for aí o ideal para você, o que você usar, né? Então tem tudo certinho e fica aquela visualização. Depois disso é só dar um discovery e fica bem legal lá para a gente visualizar tudo, né? Então ficaria dessa forma aqui. O nosso foi tranquilo de fazer, aí ele mostra qual porta que está usando, onde está ligado, quem está com algum alerta ou não. Você já tem nessa visualização aqui, ó. Você tem um trouble aqui, alguma coisa de threshold configurado já está me alarmando. Você consegue ter essa visualização rápida do que está acontecendo, se tem alguma coisa com problema ou não. Voltando aqui, a gente tem a opção de hacks, né? Essa aqui é uma vista super legal, uma configuração muito interessante, você tem uma visão do seu hack. Muitas vezes esse hack não está no ambiente onde você está num data center, está num lugar longe, e você precisa saber exatamente onde está o problema. Se mandar alguém novo lá para fazer uma manutenção e a pessoa ainda não conhece, não viu, não tem como mandar mais de um. Então, você vai já direcionar a pessoa exatamente para onde ela precisa. Você consegue saber exatamente em qual porta, em qual posição, qual U do HD tá, do hack lá, em qual U certinha tá esse equipamento que ela precisa fazer uma manutenção, ou a porta do switch que precisa de uma manutenção. Tem toda essa visualização.
E a visualização 3D é muito legal, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho disso. Eu adoro, né? Acho bem interessante. Essa daqui é a visualização 3D, né? Ela fica aqui rodando, a gente tem um Hacksaw configurado, fica bem legal e é bem fácil também fazer essas configurações. Não tem nada demais nisso. A gente vem aqui editar, você tem o seu chão, em que posição vai ficar o hack, como você vai colocar ele, tem várias opções, é bem legal. Outro que eu vou mostrar aqui é a visualização do hack, como que a gente configura, né? Então a gente tem a parte da frente, a parte de trás, o que é cada coisa, em que parte está, como fazer, então também é bem tranquilo. Se eu for aqui em criar um novo, ele vai me dar a parte da frente, e eu vou só clicar e arrastar e colocar o nome. Então, fica muito tranquilo de fazer todas essas coisas aqui. Então, é isso, é bem legal. Você pode vir por Windows, pela parte de switch, ou wireless, pode pôr um storage, o que você tiver aqui configurado na sua rede, você vai pôr. Pegar network device, eu não tenho nada, mas a gente tem todas as informações aqui. Então, isso é bem legal e é simples. É clicar, arrastar, salvar. Se quiser ver a parte de trás junto, só habilitar aqui, olhar. É possível ter essa visualização fácil. E essa questão de clicar e arrastar facilita bastante a vida na hora de configurar isso, né? Então, como vocês viram, essa visualização do hack é a que eu acho mais legal. Complementando aí o que a Stephanie falou, essa parte do hack ela é bem importante, né? Principalmente que a gente está fazendo a gestão de equipes que vão lá, né? Os field services que vão trabalhar no data center, vão acessar os nossos hacks. Às vezes tem a dificuldade de localizar, porque é muito equipamento, né, no hack. E você tem aqui a visualização do posicionamento, né? Inclusive o tamanho do hack, né? Quantos usos tem esse hack. Então você tem todas as informações e o melhor, né? Como a Stephanie mostrou, você tem aí dentro do monitoramento a visão do hack e se algum alerta ocorrer, ali também vai ser notificado. Então você tem essas informações, o ponto exato, né? A transformação do seu aí, do virtual no real, né? Por exemplo, então tem um microtik ali no primeiro U ali. No caso ele está vermelho, já tem um alerta, ou no caso o nosso Lab AD ali, que é o terceiro, ele está com um problema também. A gente já sabe qual que é o equipamento que a gente tem que ir tomar uma ação. Né? Então já tem todas essas informações. Se tivesse outros aí também, e um ponto importante, que aí a Stephanie não comentou, mas que vale a gente ressaltar aqui legal também, é a questão de organização. Eu vejo aqui que eu tenho ainda mais 38 U's livres. Então eu consigo já me planejar qual que é a minha capacidade no meu equipamento, né, que eu consigo colocar, adequação. Então facilita muito, né? Quem trabalha diretamente com data center sabe que cada U conta muito aí para colocar recurso dentro. Bastante, né? Isso é bem importante mesmo, Tony. Fora também que hoje em dia, com home office, às vezes você está com a equipe aí dividida, precisa de que alguém vá lá socorrer alguma coisa, tá tudo organizado, tá tudo fácil, você sabe exatamente onde está. Pelo menos é o que a gente espera, né? Passando aqui, então, a gente tem a parte de visualização de NOC. Essa é uma parte bem legal, né? Porque você pode criar uma visualização de NOC selecionando vários painéis, exibindo numa TV grande, em vários monitores, para ter aquela visualização bem legal, bem rápida de tudo que está acontecendo ali. É muito legal isso. Então, eu vou mostrar para vocês como é essa visualização e as opções que a gente tem, como esse GIF aqui já está mostrando para a gente. Então, aqui eu tenho uma Business View de teste mesmo, com algumas informações, com uma lista dos servidores e tudo. Aqui já vem alguns status do que está acontecendo. Tem uma dashboard configurada, bem legal. E a gente vai vir aqui na página inicial mesmo. Eu tenho aqui em cima essa opção de NOC View direto. Então, aqui eu tenho a opção de criar, configurar, adicionar. Posso criar uma NOC View nova. O que eu quero ver nessa NOC View? Qual vai ser o nome dela?
qual vai ser o intervalo dela de carregar, de trocar de uma informação para outra, e o que eu quero, né? Então, a gente pode ter uma overview dos dashboards, uma overview aí do network dashboard, ou eu posso customizar alguma coisa, igual a gente tem uma customizada, ou tem PAN, tem VPN, as informações, informação de tráfego, tem tudo aqui que a gente quiser colocar na hora de criar essa NOC. Eu tenho uma aqui, vamos abrir para a gente ver. Então, ela abre dessa maneira. Aqui tem o intervalo dela de refresh, que ela vai estar trocando. A gente tem essa visualização no modo noturno aqui, né, que fica bem legalzinho para quem gosta mais. Tem a opção também de trocar e de deixar ela com fundo branco para o pessoal. Aí vai de gosto mesmo, né? E aqui tem as abas que ela vai trocando. Quando acabar esse tempo, ela troca para uma dessas outras. Então, aqui eu tenho mais algumas informações, tem utilização de memória, tem a avaliação dos IPs, tem o package loss, tem tudo aqui que precisa. Então, descendo tem algumas outras. Aqui mais informações, a gente tem informação rápida do que está acontecendo, né? Por exemplo, aqui tem um erro no backup, já está ali fácil de você ver. Isso aconteceu, precisa de uma ação. Então, fica sempre à disposição de todo mundo. Tem aqui a quantidade dos alarmes. Também é bem legal. A gente consegue ficar aí de olho no que está acontecendo. Tem um alarme crítico, tem muito alarme de trouble. Ou, num ambiente maravilhoso, a gente não tem alarmes. Vai estar tudo verdinho aqui, tudo clean, bem simples para a gente. E tem aqui as informações. Server que está trouble, também controller com, se eu não me engano, isso aqui é algum serviço do Windows que está com problema. Aí a cor é roxa. E aí a gente tem mais algum trouble, mais algum crítico aqui, que é vermelho. Então tem todas essas informações, né? E você pode ter também aí um mapinha ou esse head map que tem aqui pra gente o que está clean, o que é crítico, trouble, service down, tem todas as informações. A visualização do NOC ela é bem legal, ela é bem útil. Você pode pôr tudo aqui, você pode pôr só uma parte, você pode pausar e deixar só nessa tela. Quero ver só isso, é isso que vai aparecer aqui nesse monitor. É isso que vai ficar. Então, é muito legal isso aí. E, seguindo aqui, a gente tem essa parte de fácil integração, né? Integração perfeita com o Service Desk Plus, que a gente já comentou, na abertura de chamado, gerou um alerta, abre um chamado, tem essa integração com o Service Desk Plus, com o Slack, ServiceNow, Alarms On, tudo isso, as ferramentas da Managing Engine integram muito bem, isso é muito tranquilo de fazer. Então, aumenta a eficiência do nível de HSM com o ServiceNow e o Service Desk Plus. Comunicação fácil com o Slack. Gerenciamento de alarme integrado com Alarms On. Né? A gente tem aí toda a parte da Managing Engine que se integra automaticamente muito bem. A gente tem integração com outras ferramentas, ServiceNow, REST API, Alarms On, Slack, o que for. E aí, aproveitando para comentar com vocês, o Tony mostrou aí para gente a parte do NetFlow, do Firewall Analyze nos demos online, e vocês viram que são ferramentas diferentes, mas com a mesma aparência do Open Manager, né? Então, é porque a gente tem a opção que vocês tenham isso separado, você quer gerenciar mais a parte do NetFlow, só o NetFlow, não preciso de tudo que o Open Manager tem, você tem só o NetFlow, só o Firewall Analyze, você também consegue ter só o Firewall Analyze, ou como no caso do nosso ambiente aqui, que a gente tem no laboratório, o Open Manager Plus, que o Plus tem tudo isso daí junto, tudo integrado e rápido. É bem simples, é bem fácil ali, como vocês viram, não tem nada demais. É mais uma aba no nosso Open Manager, você tem o NetFlow, uma outra aba já tem o Firewall Analyzer também. Ou, se você prefere, só precisa de um monitoramento ali mais tranquilo da sua rede, você pega o Open Manager simples e você vai ter toda a parte de configuração, sem NetFlow, sem Firewall Analyze, tem todas essas possibilidades.
é mais uma integração, né? Assim como a gente tem essas integrações aí com Service Desk, Service Now, a gente também tem essa integração de NetFlow, de Firewall Analyze, tudo numa só, e a gente nem percebe. E aí, um resumo de tudo isso para vocês aqui. Elimine os pontos cegos da sua infraestrutura de TI, implantando esta solução poderosa e integrada que fornece uma abordagem unificada para o gerenciamento da infraestrutura de TI. Isso aí é tudo que a gente viu, né? Você não vai deixar de ver nada. Você vai conseguir ver todos os pontos, vai conseguir verificar muito mais coisas do que um usuário ali todo dia abrindo um servidor para olhar, ou fazendo uma atuação só na hora que parou tudo e tá aquela pressão absurda no ambiente para resolver. Até você identificar que é um disco que encheu, uma memória com problema, ou alguma coisa assim, o App Manager está ali, vai te passar todas essas informações, você consegue ter uma informação da banda, em que momento que é o alto consumo da banda, em que momento que não é, como está o QoS, tudo isso é a ideia, é essa a solução poderosa, essa forma integrada de resolver as coisas, né? De te abrir já um chamado direto, de ter todas as informações, de abrir e de fechar o chamado, se tem um workflow bem configurado, já vai resolver o seu problema ali no workflow, gerou o chamado, fechou, e você tem tudo isso integrado, simples e fácil com o App Manager, né? E o modelo de licenciamento único e simples para vários processos críticos de gerenciamento de operações de TI, incluindo gerenciamento de desempenho, de servidor, de endereços IP, portas de switch, banda, configuração, conformidade de estrutura e gerenciamento de firewall. Foi tudo isso que a gente falou hoje, né? Essa questão de NCM, do NetFlow, da gente conseguir ver o que está acontecendo, do firewall, de entender quem está mexendo, onde mexeu, em que parte ali, em que linha foi feita uma alteração ou não, alguém deletou alguma coisa ou não. A gente tem todas essas informações, né? Uma visualização ali de hack, a gente sabe exatamente qual porta, em qual switch, em qual localização, em qual hack foi o problema, onde ir, onde resolver. Então, a gente tem tudo isso daí com o App Manager Plus para facilitar a vida, com certeza, né? Tony, você tem mais alguma coisa aí para adicionar para a gente sobre isso que eu acabei perdendo? Não, somente isso mesmo, tá perfeito. Esses pontos que você já comentou. E resumindo, né, mais ainda do que você falou, uma solução única que é o que vai eliminar aí, principalmente, a necessidade de ter várias soluções para fazer cada uma parte, né? Então, você tem tudo integrado, como a Stephanie mencionou, ainda com a possibilidade de integrar via REST API ou com outras aplicações, né, como o próprio Service Desk ou ServiceNow, Slack também, para ter um melhor aproveitamento das outras soluções que você já possui. Então, console único para o gerenciamento da parte de infra, parte de aplicações, tudo isso em um único console. A ideia aqui é sempre facilitar, né, Tony? A gente quer uma ferramenta que ajude o pessoal, que dê mais opções, que seja um braço ali. Não é alguém para dar trabalho, então a ferramenta está aí para se entregar, vai integrar bem com o que a gente tiver, com o que você precisar, a gente consegue fazer isso e vai te ajudar, vai facilitar. Você vai ter os alertas aí, tudo rápido e simples. Acho que esse é o resumo da ferramenta. Ela vem realmente para facilitar o seu monitoramento aí. Perfeito, Stefano. Maravilha. E a gente abre agora a sessão aí para as perguntas. Quem tiver pergunta aí, dúvida sobre a solução ou cada um dos módulos, por favor, é o momento aí da gente interagir mais próximo de vocês. A gente já falou bastante aqui sobre a ferramenta, então a gente gostaria aí de ouvir as perguntas. Claro que a gente sabe que às vezes o pessoal prefere mandar e-mail com algumas dúvidas e tratar diretamente, mas quem quiser compartilhar com a gente aqui, fiquem à vontade, estamos aqui para respondê-los, e se não soubermos na hora aqui uma resposta para o seu cenário, a gente detalha isso em particular, tá bom? Estamos à disposição. E aproveitando enquanto o pessoal pensa nas perguntas, aí se tiver alguma coisa,
Eu compartilhei alguns materiais, tá? Compartilhei o nosso link para o blog. Compartilhei também o nosso canal no YouTube, onde tem vários outros vídeos, tanto dos nossos Masterclass, quanto dos produtos também que a gente trabalha. Então, a gente tem todas as informações aí para ajudar vocês com o material. A gente está traduzindo muitos outros e-books para o português, também para simplificar aí e facilitar o entendimento do pessoal. O nosso site também está passando por uma constante atualização para melhorar aí até o atendimento para vocês. Opa, vamos lá. Pergunta do César aqui pelo chat. Como funciona o monitoramento do backup? Na verdade, assim, é o backup da configuração, tá? Do equipamento, do switch, do roteador. Esse é o backup que ele vai fazer o monitoramento através do Op Manager, tá, César? Esse é o ponto que a gente está tratando aqui, só a parte de monitoramento de infraestrutura, é saber se o equipamento que eu tenho no meu recurso, né, o meu switch, como eu mostrei, se ele foi feito backup. Então, imagina, eu vou fazer uma aplicação de uma configuração nova, e aí nesse processo eu não fiz o backup, ou fiz uma alteração e não tenho como voltar a isso. Então, é uma forma da ferramenta ajudar ainda a prevenir, né? Porque geralmente, como é que é feito isso, né? A gente executa um script no roteador, no switch, grava aquele comando, né? Salva no TXT da vida e deixa ali o script guardado. Quando precisa, não sabe onde está. E o Op Manager, ele faz o quê? O processo de armazenar esse backup das configurações do recurso. Tá? Espero ter respondido aí esse caso. No caso de backup, tá? Se você quiser monitorar os serviços de backup que você tenha em um Windows ou em um outro, você pode adicionar monitores de serviço. Você tem vários outros tipos de monitores que a gente acabou não mostrando aqui pelo tempo, mas você pode monitorar serviços do Windows, né? Se tiver um serviço rodando, de repente você tem um agente de uma aplicação de backup, esse agente parou de funcionar e tem um serviço no Windows, você consegue monitorar, ou de repente criar um script, né, um monitor customizado, para adicionar, para ele monitorar uma pasta que tem que ser a pasta de backup, tem que conter um arquivo lá dentro, ou existir a pasta. Então, existem várias formas. Se quiser dividir um pouco mais sobre esses detalhes, a gente consegue te ajudar, tá? Mas o que a gente mencionou aqui no nosso Masterclass sobre backup é o backup de configuração do dispositivo de rede, tá bom? Que seria a parte do NCM, né? Network Configuration Manager, tá bom? Mas se quiser, pode mandar um e-mail para a gente vai ter o maior prazer aí em te ajudar a ver como monitorar aí a sua aplicação de backup e te ajudar aí com o Op Manager, que ele monitora muita coisa, e isso aí é um detalhe só a mais aí para ele te ajudar também. Tranquilo? Agradeço a participação de todos que ficaram com a gente até agora aqui nessa sessão do Masterclass. Hoje a gente encerra a parte de Masterclass de Aiton e já estamos preparando um outro webinar sobre segurança, que vai ser no dia 29. Então, fiquem ligados aí que já vocês vão receber mais um invite para participar. Nesse, a gente vai ter um convidado especial para falar sobre segurança. Então, uma pessoa que está no mercado ali, vivenciando todas as mudanças ali com relação à segurança e tudo mais, sobre cyberataques e tudo que a gente imagina aí, né, de ransomware, etc. Todos os golpes que estão surgindo. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem interessante também, como é que a gente consegue ajudar nas situações. Mais uma vez, agradecer a participação sua, Stephanie, pelas explicações. Tá? Que isso, Tony, obrigada eu, foi ótimo participar do Masterclass com você. E, bom, fiquem seguros todos aí, se cuidem, e até a próxima, pessoal. Abraço. Até a próxima.